Olá pessoal, como estão? Espero que estejam bem, desejo tudo de bom para todos. Resolvi gravar esse vídeo para tentar auxiliar, compartilhar reflexões nesse momento conturbado em que nós vivemos, onde temos aí pela frente um Brasil dividido, onde nessa divisão surgem muitos sentimentos exacerbados, surge espírito antifraterno, surge também divisão entre amigos, familiares, por questões políticas. Eu, no primeiro momento, entendo que a política é relevante, sim, mas cada um tem a sua liberdade de escolha, de pensamento, nós temos que respeitar. E que o que não pode haver é o maniqueísmo, Essa polarização entre esquerda e direita, ela já é uma forma de maniqueísmo, Então eu resolvi falar um pouco mais do maniqueísmo, pelo sentido de a gente evoluir no entendimento disso, e até mesmo eu sei que para muitos é um assunto já conhecido, mas a gente repisar, porque mesmo aquilo que nós já conhecemos, nós precisamos ouvir novamente para reforçar o conceito, a ideia, porque é evidente fato de que o maniqueísmo, que é uma visão simplista de mundo, que separa as pessoas entre as pessoas do bem e as pessoas do mal, é uma visão anticristã. Meu fronte de batalha sempre foi, como vocês já conhecem, trazer uma espiritualidade ecumênica, uma espiritualidade sem fronteiras, que ela seja dialética, que saiba dialogar com o diferente. Prezo pela bandeira da alteridade, do respeito às pessoas e da construção de uma sociedade fraterna. E entendo que nós cristãos temos um papel importante nisso. Então a minha palavra aqui vai para uma reflexão para todos, mas principalmente para aqueles que aí na bandeira cristã possam contribuir também nesse sentido, levando essa palavra adiante, se for possível, se entender que as minhas palavras fazem sentido. Mas vamos lá, maniqueísmo, O que é o maniqueísmo? Essa palavra maniqueísmo, ela vem lá do Maniqueu. Quem é o Maniqueu? O Maniqueu é um profeta que lá no 3º século, lá na Babilônia, região do Iraque, ele na juventude foi chamado... Ele diz que teve uma revelação chamada por um anjo para pregar uma nova religião, que seria uma religião universal. Então ele prega na Índia e toda a Pérsia, e ele foi perseguido por sacerdotes de Zoroastro, e morreu em cativeiro por volta dos 60 anos de idade. Ele acreditava que ele fazia parte de uma longa sucessão de profetas, que começava com Adão, vinha até Buda, Jesus, e chegava até ele. E com a proposta, então, de substituir todas as outras religiões. Então já ia um sentido exclusivista nas suas ideias, E a gente, então, já vê um primeiro momento aí, algo que a gente deve ser um ponto de atenção. Ele era dualista, um religioso dualista. A sua doutrina consistia basicamente em afirmar que há uma existência no conflito entre o reino da luz e o reino das sombras, entre o bem e o mal. Afirmava que a matéria e a carne eram o reino das sombras. Afirmava também que o homem se impunha um dever, que ao homem se impunha o dever, o homem deveria ajudar na vitória do bem por meio de práticas ascéticas, do asceticismo, que são aquelas práticas de autoflagelação, de penitências e jejuns. Ele acreditava que com a mortificação da carne, o espírito se elevava. Uma visão aí então bastante
materialista, né, ainda ligada a corpo, né, como algo que não colabora para a evolução do espírito, mas sim prejudica. Eu entendo que isso depende do espírito, porque o espírito está numa hierarquia superior. Então o espírito deve comandar a carne, não a carne comandar o homem. Mas a questão principal que nós estamos tratando é a questão do bem e do mal, desse sentimento que ele tinha de classificar alguns como do bem e outros do mal. Então é por isso que surge a expressão maniqueísta. Quando se diz que um pensamento ou uma pessoa é maniqueísta, nós estamos querendo dizer que ela não dá conta da complexidade da vida e busca reduzir tudo a uma relação entre bem e mal, entre o certo e o errado, né? É uma forma de pensar simplista, que vê o mundo dividido em dois, o bem e o mal, o do bem e o do mal. É uma forma primária de pensamento, e que reduz, então, né, todos os fenômenos, a complexidade do fenômeno humano, da vida, a uma relação entre o bem e o mal, que é certo e errado, ou é isso, ou é aquilo, ou é ou não é. Quer dizer, esse é o discurso da pessoa, do indivíduo maniqueísta. Então nós sabemos que o modo de pensar maniqueísta, ele surge muito na vida, em sociedade, para demonstrar força em situações difíceis de desesperança, muitas vezes de ódio extremo, uma falta de perspectiva quanto ao futuro. E esse momento agora que nós vivemos, né, então nós estamos vendo muito surgir essa figura do maniqueísta, quer seja a forma de pessoas ou de grupos, e até mesmo religiões. Então a mente ela regride de uma tal forma que ela quer apontar caminhos, fazer leituras simples de coisas complexas e sentenciar caminhos libertadores baseados em um passe de mágica, como se as coisas fossem fáceis de resolver através de uma pequena decisão simplista. Então essas pessoas ainda estão presas a esse tipo de pensamento e dificilmente você consegue estabelecer diálogo com elas. Paulo apóstolo ele nos ensina, numa carta enviada aos Gálatas, na Galícia, a comunidade de lá, quais são as características, né? Quais são os frutos que uma assembleia, uma comunidade, um cristão deveria produzir, já que agora ele é guiado pelo Espírito e não pelas obras da carne, quer dizer, da matéria. Então eu vou ler aqui para vocês, isso fica no capítulo 5, versículo 18 a 23, onde ele diz assim, ó: mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, os quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, discussões, emulações, as iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca dos quais eu vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pois o fruto do Espírito é de amor, de gozo, de paz, de longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Quer dizer, para o espírito que já evoluiu, ou se santificou, ou se evangelizou, quando ele está alinhado com a proposta do Cristo, ele produz esses frutos de amor, de gozo, de paz,
de longanimidade. Agora, quando a gente ainda trabalha, a gente ainda vive sobre o império do ego, do materialismo, sobre o império do domínio da matéria sobre o espírito, porque numa hierarquia o espírito é superior à matéria. O espírito é senhor e a matéria deve servir ao espírito. O espírito esclarecido em Deus é esse que produz os bons frutos, mas quando não está esclarecido, aí ele lista os frutos da carne, né? Então, o que a gente viu aí, uma lista muito grande, né? Idolatria, feitiçaria, mas chama a atenção que 5 palavras, como 5 ou 6, como inimizade, discussão, emulação, iras, pelejas, dissensões, quer dizer, divisão, sectarismo, e muitas outras coisas, né? Conspiram contra a santificação e a evolução do espírito. Então, a receita está dada. E aí é o caso da gente se questionar, né? Quando eu penso nessas palavras que eu coloquei, que eu grifei, exaltei, entra na questão do maniqueísmo. Porque o maniqueísmo tem provocado, sim, discussões, iras, pelejas, dissensões, né? Divisões, e por aí vai. Né, conflitos entre amigos e familiares. Todos nós aqui temos na história aí de amigos que deixaram de se falar, de familiares que deixaram de se falar, por questões de se considerarem de cada lado, não importa quem, o dono da verdade, o dono do bem, enquanto o outro é o do mal. Então, essa postura do certo ou errado, sou dono da verdade, o outro é o pai da mentira, é uma questão maniqueísta. E aí, então, eu fiz aqui uma lista com as características do indivíduo maniqueísta, uma pequena pesquisa que eu fiz, para justamente auxiliar no sentido de a gente identificar o indivíduo maniqueísta, um grupo de pessoas maniqueístas, ou até mesmo, então, no nosso seara aqui, né, a religião maniqueísta. Então, a gente vai ter aqui umas características que vão servir como um norte para a gente até mesmo olhar para nós, porque muitas vezes, inconscientemente, nós estamos sendo maniqueístas. Inconsciente muitas vezes e às vezes até de propósito. Gostamos de uma contenda, né? Muitos gostam de uma contenda, de um debate. Aquilo que na modernidade fala assim, muitos gostam de lacrar. Então, eu vou passar aqui para vocês as características do indivíduo maniqueísta para tentar auxiliar, para a gente ter uma visão mais clara. O indivíduo maniqueísta é esse, então, que o pensamento é simplista, é binário, ele busca reduzir tudo a uma relação entre o bem e o mal, ou o que é certo e o que é errado. Ele tem uma compreensão limitada da complexidade da vida e do ser humano, com suas diversas nuances. Ele pensa que as pessoas se dividem em boas ou más, quando na realidade a realidade nos demonstra que coexiste em nós o bem e o mal. Não há o preto no branco, o que há é tons de cinza. Nós somos seres humanos onde o bem e o mal coexistem aqui dentro. E aquele que se fortalece é aquele que a gente alimenta. Então, reconhecer que nós temos esse bem e mal, o céu e o inferno dentro de nós, é reconhecer a complexidade que é o ser humano. Então, não dá para classificar de forma binária. E se não há preto no branco, ou que tenha tons de cinza, compete a nós identificar o nosso cinza, para que lado está indo. O meu cinza, o vetor do meu cinza está apontado para a luz ou para a escuridão? Para os princípios do Evangelho ou para os princípios do egoísmo? Então, eu convido vocês a fazer essa reflexão, né? E a gente, quando pensa também
Nesse que é maniqueísta e que se acha dono da verdade, porque sempre ele pensa que ele, que é o do bem, ele faz a demonização do outro e santifica-se a si mesmo. Gosta de impor sua visão de mundo, sem respeitar os diferentes modos de pensar. Ele discrimina o que para ele está errado. Faz generalizações fundamentadas em seus preconceitos. Quer dizer, então já age por preconceito e ainda com o viés maniqueísta. Vamos ver onde isso vai dar, né? Vai dar na acusação, na generalização, no apartamento, quer dizer, na divisão. Eu falei apartamento no sentido de apartar de um para o outro, que é o espírito antifraternal. Ele tende a impor padrões de conduta e quer a uniformização dos modos de vida. Quer dizer, ele entende que a maneira dele de pensar sendo certa, todos têm que se adequar a ela, quando que nós devemos respeitar, ter alteridade com a diferença e aceitar os modos diferentes de pensar e os modos diferentes de se viver. Eu tenho aqui um trechinho, um textinho pequeno, um seminarista, encontrei na internet, Jacinto de Jesus, acho que é um pseudônimo, mas esse texto diz assim, o maniqueísta é como uma cascavel que gosta de se apresentar como a corporificação da lógica, a súmula do bom senso e a materialização da virtude. Tudo, no entanto, não passa de um fantoche usado para atazanar a vida do outro. A justiça, a certeza e a razão, com prerrogativas da sua personalidade, já que ela é elevada, ele é portador da justiça, da certeza e da razão, todos devem reconhecer e querer se aproximar. Como pode, né? É a pergunta que o maniqueísta se faz. Como é que ele pensa assim? Porque ele entende que o outro está no erro, na dúvida, na desrazão, na falta de razão. Então, como polos opostos que se concentram a indesejável sordidez que nós precisamos evitar. Então, nós precisamos evitar agir dessa maneira, ter esse sentimento de donos da justiça, donos da virtude, donos da verdade. Todos nós somos falhos. Respeitar o outro, mesmo que a gente não concorde com o que ele nos coloca. E a sabedoria, então, é o melhor remédio contra o maniqueísmo, né? Quando a gente tem o saber, procura o saber, a gente suspende o juízo, a gente não declara sentenças, a gente não toma partido de imediato e nem se rende a um simplismo de encurralar o pensamento entre paredes do bem e do mal. É o do certo e do errado. Nós suspendemos nossos juízos, nossas sentenças, nossos julgamentos. Não quer dizer com isso que nesse momento nós não estamos deixando de agir, não. Estamos elaborando melhor o nosso pensamento. Para sair dessa situação maniqueísta, de enxergar as coisas através de um dualismo, para agir com sabedoria. E na filosofia, agir com sabedoria é ser dialético. É estar pronto para colocar a sua tese e ouvir a antítese e tentar disso contrapor argumentos, se for o caso, mas tentar no final tirar uma síntese que muitas vezes vai ter elementos da tese e elementos da antítese. A síntese faz isso. Então, quando a gente pensa no cenário político, esquerda e direita, será que não é possível uma síntese? Será que todos estão certos de um lado ou de outro, errados de um lado ou de outro? Ou não há formas da gente enxergar o que há de acerto de um lado, erros e acertos e erros do outro lado? Então, acho que quem procura agir com sabedoria dentro do espírito cristão, a bem da verdade procura ter esse tipo de pensamento, não maniqueísta. E eu encerro então esse vídeo com as palavras de Tiago, que vai definir muito do que está acontecendo, nos serve de alerta e de reflexão, para que a gente não caia nessa cilada, que ele aponta aqui. Tiago, na carta
do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, ele vai dizer o seguinte, ó: meus irmãos, muitos de vós não queiram ser mestres, porque sabemos que para esse mais duro é o juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra, esse é perfeito. Então ele seria poderoso para também refrear todo o corpo, principalmente a língua. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear, pois na maioria das vezes está cheia de peçonha mortal. E com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E de uma mesma boca que procede bênção, também procede maldição. Meus irmãos, não é conveniente que nós façamos isso. Pois quem dentre vós é sábio e entendido? Que mostre, então, se é sábio e entendido, que mostre pelo bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas agora se tem de amargas inveja, ressentimento, sentimento faccioso, sectarista, que causa divisão em vosso coração, não vos glorie disso. Não se orgulhe disso. E não minta contra a verdade, pois essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, que é animal e diabólica. Porque aonde há inveja e espírito de divisão faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, e sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, depois dessas palavras, eu só posso desejar paz no coração de cada um, paz e bem, que nós possamos fazer essa reflexão constantemente, para que não caímos na cilada do maniqueísmo e do espírito antifraternal. Meu melhor abraço a todos, tudo de bom.